irmãos, nós estamos hoje então encerrando a nossa sequência de ministrações, de exposições bíblicas sobre o chamado extraordinário dos 12 apóstolos de Jesus. Então, hoje iremos para o último personagem, lembrando que a tônica das nossas ministrações durante esse tempo foi voltar o nosso olhar ao Senhor Jesus, ao que Ele fez, como de fato esses homens eles procederam na sua vida ministerial, não é? E com isso nós podemos ver a mão soberana de Deus agindo, não é? Na história da igreja, na vida desses homens, pessoas simples, mas pessoas que foram importantes no transcorrer da expansão do Evangelho por todo o mundo. E nós hoje aqui somos fruto do trabalho que foi feito por estes 12 homens, instruídos pelo Senhor Jesus, no cumprimento da grande comissão em Mateus capítulo 28. E meus irmãos, nós tivemos então acesso às mais variadas episódios, momentos, né, e acontecimentos nesse chamado extraordinário que Jesus teve com os seus apóstolos. Podemos ver aqui a personalidade de cada um daqueles homens, de forma bem peculiar, cada um tinha uma característica específica, e o Senhor então confiou a estes homens a tarefa, né, de pregar o Evangelho, de ser de fato os seus representantes aqui dentro daquela conjuntura de 12 homens, de 12 pessoas que foi pelo próprio Senhor Jesus escolhido e trazido para perto para serem treinados e levados ao mundo. A missão que esses homens se abraçaram, irmãos, custou a vida deles. Nós vimos isso com muita clareza, cada um deles com um tipo de morte diferente, e não diferente desse personagem de hoje último. No entanto, ficou claro que de fato os propósitos de Deus eles são insondáveis, os propósitos de Deus se cumprirão, a vontade dele sempre prevalecerá, e ele faz da forma como ele quer, na forma como ele achar que deve ser. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nesse último momento então, irmãos, a palavra traição de fato é a palavra que é uma marca neste último apóstolo, que ficou marcado no colégio apostólico como aquele que quebrou a fidelidade prometida, empenhada, né, pelo próprio Senhor Jesus, chamado Judas Iscariotes. Apesar de que tudo isso, irmãos, fazia parte do plano estabelecido por Deus, no cumprimento de que o Senhor Jesus havia de morrer, ele havia de ser traído. E, sem dúvidas, a quebra da fidelidade é um ato terrível. Até hoje assim é e assim continuará sendo. A traição é um ato de covardia, destrói a confiança antes prometida, destrói bons relacionamentos. Sempre a traição vem de alguém próximo que nunca nós imaginamos ou se imagina, e causa destruição, dor e tristeza. Assim, meus irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, apenas o verso 25, nós vamos sobre esse texto refletir nesta noite. Livro de Mateus, capítulo 26. Vamos ler apenas o verso 25. Mateus 26, 25. Diz assim a palavra de Deus: Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Vamos orar, irmãos. Curve a sua cabeça neste momento. Vamos pedir ao Senhor a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus. Santo Deus e Pai eterno, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua fidelidade, Pai, pela Tua palavra, que traz de forma clara, Senhor, detalhes importantes e norteadores para a nossa vida, em narrativas que foram marcantes na história da igreja, na história, ó Deus, em que o Senhor assim, enviando o Seu Filho, viveu aqui, e especificamente nesta narrativa, no treinamento de pessoas para dar continuidade ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Queremos, ó Deus, invocar, Pai, a ação do Teu Santo Espírito nesta noite, que nós sejamos alcançados, ó Deus, e que a nossa mente seja iluminada, Pai, a compreensão
da tua palavra. Que nós possamos sair hoje daqui convictos de que o Senhor de fato falou ao nosso coração e nos tratou de forma a nos alimentar como ovelhas que somos do teu pastoreio. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Assim nós te oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, este verso nos coloca diretamente na cena da última Páscoa, a cena do último jantar de Jesus com os seus apóstolos, aquele momento marcante em que naquele jantar o Senhor havia de se despedir dos seus apóstolos para agora partir para os momentos finais do seu ministério. E ali, exatamente naquele momento, a mesa estava já preparada para os participantes, né? Jesus e os 12 ali estavam. Eles de fato estavam já assentados, já ali naquele momento de jantar, quando de fato no verso 21, desse mesmo capítulo, Jesus fala que um de vocês irá me trair. E essa fala do Senhor Jesus causa de fato um momento de instabilidade emocional naqueles homens, e eles ficaram se perguntando e indagando a Jesus quem seria de fato o traidor. E Jesus, já sabendo de tudo, quando falou aquelas palavras, eles ficaram então, irmãos, entristecidos e começaram a indagar a Jesus se eram eles quem de fato era, até que Judas perguntou: por acaso sou eu, mestre, que vou lhe trair? É bem verdade que a narrativa, desde antes deste momento aqui, Satanás já estava trabalhando no coração de Judas, e de fato ele já sabia que seria ele, mas ele faz esse questionamento, e Jesus confirma de maneira retórica, dizendo: você acabou de dizer isso. E assim, irmãos, logo após esse momento, Jesus institui o sacramento da ceia, naquele instante, deu a todos os elementos simbolizando o sacrifício que de fato haveria de se aproximar quando Jesus foi morto na cruz, lá no Calvário. Observando, irmãos, então o verso 25 estritamente, nós devemos concluir inequivocadamente, de forma sem nenhuma sombra de dúvidas, que a traição de Jesus feita por Judas não foi um acidente, nem foi um evento desconectado do planejado do próprio Deus. Foi um acontecimento decretado desde o princípio dos tempos. Na verdade, nós devemos dizer antes do tempo começar, na eternidade antes, pois na verdade o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Está escrito em Lucas 22, 22. A pergunta, irmãos, hipócrita de Judas, sabendo ele que era o traidor, e mesmo assim perguntando ao Senhor, dando uma de, como dizem nos ditos populares, dando uma de desentendido ou de João sem braço, não é? Sou eu por acaso, Senhor? Esta pergunta, irmãos, registra não apenas entre aqueles homens, mas enfatiza novamente o quão terrível foi a ação de Judas em trair o Salvador. De fato, meus irmãos, as Escrituras sugerem algumas razões pelas quais Judas traiu a Jesus, a sua escolha, a sua opção. E aqui nós encontramos pelo menos 3 razões que poderiam nos dar luz ao entendimento de que o porquê Judas, sendo um dos 12 que participou de tantas coisas, juntamente com Jesus e com os seus colegas apóstolos, ele de fato traiu ao Senhor Jesus. O que de fato houve? Será que nós poderíamos tirar alguns entendimentos acerca disso? Então, em primeiro lugar, irmãos, algo muito profundo nos traz o entendimento de que, em primeiro lugar, nós devemos entender o fato de que Judas, diferente dos outros apóstolos, nunca foi um verdadeiro convertido. De fato, Judas foi aquele que foi trazido, mas que de fato não houve nele a essência de uma conversão genuína. De fato, ele era o descrente no meio dos crentes. Judas, esta é uma das possibilidades, e que é muito tangível. Esta, de fato, irmãos, é a hipótese mais forte, baseadas nas afirmativas proféticas de Jesus, que ele viria, né, para separar bodes das ovelhas. E aqui, de fato, neste momento, há essa separação, essa distinção dos 11 em detrimento daquele único que foi o traidor. A segunda razão que nós podemos pensar e imaginar, né, com base em outros textos mais adiante, nós podemos ver que a razão dada para a traição de Jesus foi, de fato, a ganância que invadiu o coração de Judas. Esta afirmativa, irmãos, é bem óbvia, né, e a partir de várias evidências encontradas no livro do evangelista João,
no verso 12, capítulo 12, verso 6, fala que a ele, a Judas, foi dada a competência de ser o tesoureiro do grupo. Então ele cuidava de todos os recursos, ofertas. E incrível que Judas foi o único que ficou chateado e revoltado, né, porque uma mulher quebrou um vaso de perfume e espargiu em Jesus, e ele foi quem falou que essa é um desperdício, gastar um frasco de perfume tão caro em Jesus. Isso aqui é um desperdício, se fosse no nosso tempo, isso é imoral, uma coisa dessa. Podia pegar esse perfume e comprar comida para dar para os pobres. Então foi ele que fez essa arguição, não é? E não houve ali um entendimento de adoração por parte dele, mas sim uma visualização financeira, de ganho ou de perda, de valor. A terceira razão, irmãos, para esse ato infame de Judas em trair Jesus, de fato era a inveja, o egoísmo de querer ser o centro das atenções e aquele pelo qual deveria atrair os olhares em detrimento dos outros apóstolos, inclusive pelo próprio Jesus, bem característico de Satanás, quando lá no Jardim do Éden ele planta essa ideia na cabeça dos nossos pais federais, Adão e Eva. Olhando então, irmãos, restritamente agora no personagem e trazendo aqui ricas lições que eu convido você a refletir bastante sobre a nossa própria vida, porque a nossa ministração hoje terá um momento mais prolongado na sua conclusão, devido a algumas coisas importantes que a história de Judas com Jesus, ela nos traz como algo muito importante para que nós possamos aqui pensar em nós mesmos, porque este é um dos propósitos incríveis que a palavra de Deus ela apresenta para nós, é de fato o abrir dos nossos olhos espirituais e podermos nos enxergar dentro de narrativas tão como a de Judas, que nós poderíamos até desprezar, não é, o personagem de Judas, mas o que Judas, essa história dele poderia nos trazer de algo tão importante. Então eu até reduzi algumas partes iniciais da mensagem de hoje, com uma introdução que comumente eu gasto um bom tempo introduzindo, hoje fiz bem resumida para que eu pudesse me estender um pouco mais nos detalhes acerca de Judas, mas como também na conclusão de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, quebrante os nossos corações nesta noite. Que tenhamos o nosso espírito quebrantado. Que nós possamos de fato, irmãos, nos desnudar de nós mesmos e começar a olhar o quão afinado em muitos momentos é o nosso coração em relação a Judas Iscariotes. Assim, irmãos, o mais famoso e universalmente desprezado de todos os apóstolos foi Judas Iscariotes. É algo tão interessante que das listas apostólicas dos evangelhos, o último nome é o dele. Ele sempre está no último nome. É a última posição na sequência. Diferentemente de Atos dos Apóstolos, porque lá não aparece mais o nome dele. Ele já tem sido excluído da relação. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Ele, irmãos, é o símbolo categórico da decadência de toda a história humana. Traiu o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, por um pouco de dinheiro. Havia uma troca daquilo que ele ia fazer por alguma vantagem financeira, mesmo que pequena demais. A sua história sinistra é um exemplo clássico, irmãos, da torpeza que o coração humano pode chegar. Ele passou 3 anos ao lado do Senhor Jesus naquele ministério, mas durante todo esse tempo seu coração tornou-se cada vez mais endurecido e cheio de ódio. Observe que nem o colégio apostólico do próprio Jesus foi ali blindado de alguém que pudesse trair o próprio Salvador. Vamos abrir um parêntese aqui. E a igreja de Cristo hoje? Será que no meio da igreja do Senhor não existem Judas Iscariotes, vivendo ao lado da palavra, gozando das benesses espirituais que são derramados sobre a igreja de Cristo? Precisamos, irmãos, começar a entender que a história vivida hoje pela igreja, ou de antes, desde que igreja é igreja, tem trazido, irmãos, muitos questionamentos acerca de problemáticas existentes por parte de pessoas que se dizem servas do Senhor. Se nós fôssemos fazer aqui uma pesquisa da quantidade de pessoas que estão hoje fora da igreja, porque se decepcionou alguma vez
com alguém da igreja, talvez as igrejas, os prédios das igrejas de hoje não coubessem de tantas pessoas. A grande dificuldade, irmãos, é que muitos desses que se entristecem com a igreja é porque se espelharam em Judas Iscariotes e não nos 11 apóstolos. E isso, irmãos, é uma constatação. Dentro da igreja, não é porque todo mundo é frequentador de uma igreja e anda com a Bíblia debaixo do braço e cumprimenta as pessoas com a paz do Senhor, ou graça e paz, ou somente a paz, ou porque é ofertante da igreja, ou porque vive no exercício dos sacramentos. Não é porque a pessoa adota esse estilo de vida, de prática, que essa pessoa de fato faz parte do povo de Deus, que caminha sobre esta terra e que um dia verá o Senhor Jesus na eternidade. Não há garantias alguma de que todo mundo que frequenta uma igreja está tudo certinho com o Senhor Jesus e existiu ali conversões genuínas. Aqui é um exemplo. Olhando, irmãos, para esta constatação, Judas, em vez de ter uma vida crescente ao lado de quem fez o mundo, e ali estava revelado como Deus encarnado do lado dele ali presente, em vez de ele aproveitar isso, ele fez ao contrário. Ele se tornou um potencial perverso de um descuido espiritual incrível, de desperdiçar oportunidades e de ter desejos pecaminosos em seu coração. Ao mesmo tempo, irmãos, que os outros estavam crescendo na fé como filhos de Deus e tornava-se então cada vez mais alinhado à vontade do Senhor em dar continuidade, serem usados e capacitados pelo Espírito Santo para realizar a tão grande missão. Judas Iscariotes parece que com suas atitudes, em muitos momentos, e ter visto ocularmente tantos moveres poderosos feitos pelo próprio Senhor Jesus, cada vez mais ele se distanciava, cada vez mais ele se tornava filho da perdição. Assim, meus irmãos, no Novo Testamento, nós podemos encontrar várias informações sobre Judas, o suficiente para conseguirmos fazer duas análises, acerca de Judas. A vida de Judas, irmãos, nos faz lembrar de que é possível estar perto de Cristo, é possível associar-se de modo muito próximo e, porém, superficial em suas convicções. Assim era Judas. Judas não tinha uma fé, irmão, genuína. De fato, ele, e ainda assim, torna-se então completamente incrédulo no transcorrer, no fechamento de sua história. A segunda coisa que nós podemos encontrar de Judas no Novo Testamento é que Judas nos lembra, irmãos, de que a realização dos propósitos de Deus não podem ser impedidas, mesmo diante de uma traição ao Filho de Deus. O Senhor é soberano em todas as coisas. Até a pior das traições trabalha para que o plano divino se cumpra. O plano soberano de Deus não pode ser frustrado, nem mesmo pelos mais ardilosos subterfúgios daquele que o odeiam. Os propósitos de Deus se cumprirão, quer eu queira ou não, quer você queira ou não. E o Senhor usará, em momentos assim como usou aqui, a figura de Judas, ou a figura de alguém que estava no meio, desconectado com a verdade, para que os seus planos sejam cumpridos. O chamamento, irmãos, de Judas não se encontra registrado especificamente ou restritamente nas Escrituras, não se encontra. Fala apenas que ele foi chamado, ele foi incluído. Sim, ele foi chamado, mas não há detalhes específicos. Já aparece então Judas ouvindo falar de Jesus. Foi convencido de que aquele que era verdadeiro Messias estava ali, diante dele. Semelhantemente, irmãos, aos outros 11, deixou para trás todas as coisas, para poder seguir o Mestre, para poder estar ali tempo integral com o Senhor. Nisso, irmãos, encontramos aqui o desfecho e observamos que a atração de Judas por Jesus não era uma atração espiritual, vivencial, de sua essência
na busca pelo preenchimento daquele que é o Senhor da paz. Não, não era isso. Ele seguiu Jesus, irmãos, em função de seus desejos egoístas. Ele seguiu Jesus, então, na ambição mundana da avareza e da ganância. Assim nós podemos observar no desfecho de sua história. Judas, irmãos, ele sentiu o poder de Jesus e desejou ter aquele mesmo poder. E assim, por não ter, criticava Jesus, indagava Jesus, questionava Jesus em muitos momentos. É clássico daquele que está inconformado com quem está diante de nós, sendo abençoado ou sendo um instrumento de Deus para fazer coisas tão grandiosas, assim como o Senhor Jesus foi, sendo Ele o próprio Deus. O seu interesse no reino não vinha do amor à salvação ou a Cristo. Seu interesse, irmãos, o interesse de Judas, era no que aquilo tudo poderia proporcionar para ele, e ainda mais ele como tesoureiro do grupo apostólico, aquele que cuidava dos recursos e das ofertas. Suas ambições eram alimentadas pela cobiça, riqueza, poder e prestígio. Era isso que ele queria. E isso, irmãos, nos traz outras reflexões acerca da nossa própria vida. Qual é o sentido pelo qual nós estudamos, nos formamos ou somos donos dos próprios negócios? O que é que nos motiva a ocupar cargos na igreja? O que é que nos motiva a criar relacionamento com Deus? O que nos motiva a isso? Porque se forem esses interesses aqui, conforme Judas teve, nós estamos fazendo tudo errado. E o Senhor não está recebendo como aroma suave em suas narinas aquilo que nós fazemos. Precisamos então, irmãos, entender. Deus ordenou os acontecimentos através dos quais Cristo viria a morrer. É bem verdade. E no entanto, Judas, ele realizou um ato perverso de vontade própria. Ele mesmo se dispôs a isso, sem impedimentos ou coerção de qualquer forma externa. Não, Judas, ele decidiu assim fazer. A perfeita vontade de Deus, irmãos, em seus propósitos malignos de Judas, fizeram então com que cooperassem para que Cristo viesse a morrer. Na verdade conclusiva acerca da relação entre a traição e o sacrifício de Cristo, nós podemos entender que no propósito de Deus, Judas o fez por mal, mas Deus, ele fez por bem. Assim, meus irmãos, o dia da salvação havia se encerrado para Judas. A misericórdia divina havia dado lugar ao julgamento divino pelo que ele fez. Pode-se dizer que Judas, irmãos, foi entregue a Satanás, pois nós vamos encontrar na conclusão de hoje alguns dados interessantes acerca do nosso cuidado com o nosso coração e se nós estamos de fato nos aproximando de Satanás. Aqui, meus irmãos, o pecado havia triunfado no coração de Judas. Satanás, portanto, entrou nele, assim como a palavra de Deus afirma. Eu queria então, irmãos, nesses últimos minutos, adentrar agora na conclusão da nossa mensagem. Chegamos apenas na metade daquilo que vamos dizer hoje. É certo, irmãos, que Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, não podemos ter dúvidas em relação a isso. Durante esta semana à noite, eu estava aqui fazendo um trabalho aqui, e eu fui até a obra que a prefeitura está fazendo aqui. E lá eu me encontrei com um servidor da obra, que por sinal ele me reconheceu logo de cara. Eu lhe conheço. E eu disse, de onde? Lá do curso, eu estudei lá, no ano de 2008, 2003, faz muito tempo. Isso é verdade. Eu disse, eu sou pastor daquela igreja. E aí ele começou a entrar em assuntos correlatos, né? E diante da nossa história, da nossa conversa, ele revelou, eu estou afastado do Evangelho. Eu me decepcionei com a igreja. Olha só a ideia. Olha só o que aconteceu. E ele contou a sua história. E eu disse, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Em quem você tem crido e olhado, para as pessoas ou para o Senhor dos Exércitos?
Em quem você tem ancorado a sua fé? São nas pessoas ou é no Deus fiel que não decepciona ninguém? Ele baixou a cabeça e disse: não, realmente, eu tirei o foco de Jesus e fui olhar para as pessoas. Eu disse: eu quero lhe convidar para você ir à nossa igreja cultuar junto conosco. Você precisa voltar o seu olhar para a cruz, olhar para Jesus, porque pessoas são falíveis, pessoas são falhas e são fracas, mas Deus é fiel acima de qualquer circunstância. E meus irmãos, diante disso, muitas vezes nós somos, de fato, nós é quem somos traidores em relação a Deus. A gente começa aqui neste início, já começa a entender que não foi somente Judas que traiu Jesus. E apesar do Senhor ser fiel, e Ele não trai ninguém, muitas vezes somos nós que somos os traidores. A idolatria, por exemplo, é traição contra Deus. Mas a idolatria que eu me refiro não é apenas ficar de joelhos diante de uma estátua. A idolatria, ela pode estar presente no nosso coração de muitas formas. Podemos idolatrar até a igreja. Podemos idolatrar até filhos, ou a esposa, ou idolatrar o casamento, ou idolatrar o nosso concurso público, ou a nossa formatura acadêmica. Nada pode ocupar o lugar do Senhor, irmãos. Nada. Nada. E diante disso, uma pessoa traída, ela se sente machucada e perde confiança no traidor. É bem verdade. Por isso é muito importante sermos fiéis às verdades absolutas da palavra de Deus. Porque sendo fiel à sua palavra, isso gerará temor no nosso coração. E quando é gerado temor pela obediência à sua palavra, inevitavelmente nós seremos fiéis no nosso casamento, no nosso noivado, no nosso namoro, nas nossas relações. Seremos fiéis no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, na academia, onde você estuda, o que você faz. Será de fato, irmãos, um norteador ou um balizador da nossa vida, quando nós de fato temos no coração temor a esse Deus que se revelou pela sua palavra, que nos fez e que nos salvou do império das trevas. Por isso, irmãos, é muito importante sermos fiéis. Deus castiga o traidor, mas recompensa aquele que age com fidelidade. E como é bom, irmãos, ouvir testemunhos de irmãos que negaram propostas maravilhosas, mas como era para mentir, disse: eu não quero. Aí lá na frente Deus vai e honra a pessoa. A gente tem visto isso. E como isso, irmãos, é valioso e gera em nós uma fé impressionante no Senhor, de que Ele de fato está olhando para nós e Ele nos observa nos mínimos detalhes. É fato, irmãos, que enxergamos Judas como um vilão ou como até uma vítima. Eu já ouvi até relatos assim, porque ele ficou de fato sem ter uma alternativa. Mas de fato, irmãos, a gente fica impressionado com o fato de que de várias formas ele é exatamente como nós somos. Judas, irmãos, era um seguidor de Jesus. Ele era pregador do evangelho, e nós podemos provar isso. Judas era essa pessoa que estava próxima de Jesus, com todas as suas aberturas e aquilo que o Senhor facultou a vida dele também. De fato, ele era uma pessoa que existia de fato na sua mente uma grande divisão, apesar dele ser quem foi no chamado do Senhor Jesus. Ele tinha uma divisão em sua mente, em sua cabeça, em seu coração. No final ele abandonou a fé que ele professava. Aqui, meus irmãos, estão de fato 4 coisas facilmente desapercebidas muitas vezes do nosso olhar sobre a vida de Judas. E é sobre essas 4 coisas que eu queria falar, e no final a gente vai cantar ao Senhor. Amém? Assim, meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos encontrar em Judas era o comprometimento dele.
Eu já falei no início que Judas, ele teve esse comprometimento. Não havia nenhuma razão, irmãos, para que se pensasse que a sua fé não era sincera como as demais. Não, é um dos 12. É os 12 apóstolos de Jesus. Os 12 homens que Jesus soberanamente escolheu. Quem é que poderia desconfiar que ele seria de fato o traidor? Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para trás e seguiu ao Senhor. Ele estava todos os dias, em todos os momentos. Judas estava, irmãos, ativamente envolvido com o ministério. E foram dados dons espirituais memoráveis a ele também. Observe o que Lucas escreveu no capítulo 9, o verso 1 e 2. Quando diz assim, Jesus falando, deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Judas estava incluído neste grupo que recebeu isso do Senhor. Nós não podemos desassociar e dizer que ele foi excluído de Jesus. Negativo, ele fazia parte do grupo apostólico. O colégio apostólico formado pelos 12, ele está no meio. E aí, meus irmãos, porém, o seu envolvimento ativo com Jesus por 3 anos, com o seu ministério, é algo bom e maravilhoso, mas não é em si mesma a garantia de uma vida com Deus e de uma saúde espiritual que nós devemos seguir. Isso nos traz, irmãos, uma grande reflexão. Não é porque nós estamos na igreja e fazendo coisas lindas aos nossos olhos que nós de fato pertencemos ao Senhor dos Senhores. Esta é uma reflexão que eu preciso fazer e que você que me escuta, nós todos, os que estão pela internet, precisa fazer a mesma reflexão. O que é que nós devemos fazer, irmãos? Correr para os pés da cruz. Se esta capacidade nós temos, fique certo, existe vida espiritual no seu coração. Quando de fato nós compreendemos isso, queridos, a nossa vida precisa ter uma dimensão muito diferenciada. Eu preciso orar a Deus e pedir todos os dias, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu não sou perfeito, mas eu preciso da Tua ajuda. Sem o Senhor eu não consigo. Eu não consigo, irmãos, entender certos comportamentos que a gente identifica na nossa trajetória. Eu não consigo. Eu não consigo conceber crente que não tem saudade de cultuar ao Senhor na igreja. Eu não sei. Eu não consigo. Para mim, eu entro em crise. E a resposta dessa crise minha é: será que é mesmo? Será que faz parte dos 11? Ou esse é um dos 12º? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer, irmãos. Quando nós não valorizamos aquilo com o qual nós estamos envolvidos espiritualmente, porque isso aqui não é apenas aqui não é uma associação de pessoas que se reúnem, que pagam uma taxinha e vai usufruir dos direitos da associação. Não é isso não. Igreja, irmãos, é corpo de Cristo. Amém? Então, ou eu sou corpo de Cristo ou eu não sou. Esta é uma evidência bíblica. É uma verdade absoluta. É bem verdade que muitos aderem à igreja. E eu repito isso aqui, já li um livro sobre isso, do pastor Estevão Fernandes. É adesão ou conversão? Ele tem esse livro. Porque muitos aderem à igreja, aderem e acham bonito os cultos, mas não quer nada com o Senhor dos Senhores. Epa, papá. Não, aqui quem manda, eu vou viver a minha vida, eu só acho bonito. Aí pela simpatia pegam esse rapaz que acha bonito e digam: pronto, você vai ser introduzido aqui numa função na igreja. Olha o desastre que vai ser. Alguém motivado erradamente, e alguém que não tem nenhuma motivação de adorar a Deus, que está apenas por uma questão de formalidade e cumpre os horários, faz tudo bonitinho, tudo certinho, mas o objetivo é o ego, é fazer bonito, é atrair os olhares, é ficar debaixo de uma lâmpada para que todos vejam. Judas, irmãos, queria isso. Judas queria isso aqui.
A segunda coisa que eu queria destacar nesta conclusão minha, irmãos, é que a oportunidade que foi dada a Judas foi uma grande oportunidade. Queria eu ter tido esta oportunidade de Jesus em pessoa chegar para mim e dizer: meu filho, vem para cá, que tu vai andar comigo aqui. E eu poder estar ali com Jesus, vendo os milagres acontecerem, ser participantes daquela primeira célula eclesiológica que foi ali formada, que foi aqueles 12. Eu queria tanto ter tido essa oportunidade. Eu queria eu ter esse privilégio de olhar nos olhos do Senhor, meu Salvador, e aprender com Ele. Eu me sentava numa calçada e ficava o dia inteiro só ouvindo, aprendendo. Queria eu ter tido esse privilégio. Ele teve. Judas teve, irmãos, um comprometimento com Jesus, e que isso levou ele a andar com Jesus pelos 3 anos. Ele não poderia, irmãos, ter um exemplo melhor, e observe muito isso aqui. Ele não poderia ter alguém mais relevante do que o próprio Senhor Jesus. Ele não poderia, irmãos, ter um ambiente melhor para uma formação espiritual, de fé, andando com o próprio Salvador, que morreu na cruz e que virá buscar a igreja. O melhor seminário de todos os tempos Judas teve, que era com quem o verbo, a palavra, feito pessoa ali, do lado dele. Judas teve essa oportunidade. Ele testemunhou, irmãos, milagres diretamente, pessoalmente. Judas estava ali do lado de Jesus, quando Jesus alimentou 5.000 pessoas. Judas estava lá vendo aquilo. 5 pães, 2 peixinhos, virar um caminhão de comida para todo mundo comer. Ainda sobrou 12 cestos de comida. Ele tomou, irmãos, a última ceia junto com Jesus, mesmo sabendo que ele não era digno de tomar os elementos. Lembra da importância dos elementos? Que a gente prega aqui toda vez aqui? Que a gente fala toda vez quando a mesa está posta aqui? E o que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome do pão, beba do cálice. Mesmo ele sabendo quem ele era, indigno de poder participar daquele instante, foi logo depois que o Senhor dá a ceia para eles. Jesus lavou o pé de Judas, sabendo quem ele era. E aí, meus irmãos, a gente pode observar que quando Jesus acalmou aquela tempestade, Judas estava lá no barco também. Ele viu o que é o Senhor Jesus dizer assim: cala-te, mar, aquieta-te, vento, e tudo obedecer à voz do Senhor. Ele viu aquilo com os seus olhos. Ele viu, irmãos, quando Lázaro foi ressuscitado. Ele estava lá. Judas ouviu, irmãos, todos os ensinamentos de Jesus. Ele ouviu o sermão do monte. Então ele sabia, irmãos, que existia de fato um caminho estrito que conduzia à vida eterna, e um caminho largo e livre, e que acolhe tudo, que leva à perdição. Judas sabia. Ele foi ensinado, instruído. Ele estava lá do lado de quem estava dando esse ensinamento para ele. Ele ouviu, irmãos, os avisos que Jesus deu aos fariseus, quando então ele sabia que existia de fato o inferno e um céu, que Jesus estava conduzindo como o caminho, a verdade e a vida. Ele sabia de tudo isso. Ele ouviu a parábola do filho pródigo. Então ele sabia que Deus está pronto para dar boas-vindas e perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados. Jesus estava lá. Com os próprios olhos, irmãos, Judas viu a evidência mais clara. Com os próprios ouvidos, ele ouviu o melhor dos ensinamentos. Com os próprios pés, ele seguiu o maior dos exemplos. E mesmo assim, ele traiu o seu mestre. Que justificativa nós teríamos? Aí a gente precisa olhar, irmãos, para Jeremias capítulo 17, verso 9. E ver o que é que está dizendo lá, quando o profeta Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, mas ele é também desesperadamente corrupto. Isto é o coração humano, que na história de Jonas a gente vê isso com muita clareza.
Rapaz, o cara recebeu de tudo. Judas viu de tudo, os melhores exemplos e ensinamentos foi dado a ele. E não foi por escrito não, foi ao vivo e a cores. Mas mesmo assim, na vida de Judas, a gente vê o que Jeremias falou lá atrás. Disse, olha, o coração é enganoso. E isso é para mim e para você, viu? Cuidado com o nosso coração. Não confie no seu coração, irmão, irmã que está aqui. O nosso coração, ele é enganoso. Às vezes ele diz uma coisinha para a gente, e a gente precisa dizer para ele que quem manda na nossa vida é o Senhor Jesus. Não é? Aquela noitezinha fria, né? Às vezes o coração diz para a gente, fica em casa. Para que ir para a igreja todo domingo adorar a Deus? Para que besteira? Você está cansado, rapaz. Você está enfadado, você passou uma semana inteira. Você tem direito também. O coração da gente não diz isso? Sim ou não? Olha a vantagem ali, preste atenção, rapaz. E às vezes é tudo engano. Porque a gente não gosta de perguntar ao Senhor Jesus se é isso mesmo. Aí a gente tem que dizer para o nosso coração, você está cansado, mas eu vou adorar o meu Deus. Você não quer ficar em casa? Você vai. Porque quem manda em mim é Deus, não é você não. Coração é isso. Coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É difícil, irmãos, entender. Olha só isso aqui, prestem muita atenção a isso aqui. É difícil nós entendermos como é que um jovem, criado pelos pais piedosos, no contexto de uma igreja, de uma Bíblia, que prega a palavra de forma sadia, como é que a gente pode entender esse jovem ensinado todas as verdades das Escrituras desde a infância, ensinando, mostrando, levando para a escola bíblica, fundamentado em apologética, que é a defesa da fé? Como é que nós podemos entender, irmãos, como é que de fato um jovem, nesse contexto que eu estou dizendo, abre mão do Evangelho, abre mão de Cristo, abre mão da palavra de Deus? Como é que a gente pode entender isso? Como é que eu posso então... Aí o que acontece, irmãos, a história de Judas contém lições para nós pais hoje aqui, líderes até. Porque o líder sofre também, quando o líder, ele instrui o liderado, quando ele ensina, dá todas as chances, traz conteúdo maravilhoso, dá as orientações, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro e tchau. A gente sofre com isso, a gente fica amargurado com isso. Os nossos filhos, irmãos, estão em casa e a gente está ensinando, e quando o cidadão cresce, ele diz, agora eu vou fazer o que eu quero, porque tudo isso que vocês me ensinaram aí não vale de nada. Em outras palavras, a gente parece que escuta isso, quando a gente vê as coisas assim. Precisamos, irmãos, pedir a Deus pela nossa família, pedir a Deus pelos nossos filhos, porque se não for uma intervenção sobrenatural do poder do Senhor, a gente é passível de viver momentos assim. E aí a gente se pergunta, onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei de fazer? O que é que mais eu poderia ter feito? Será que eu falhei no ensino? Por que esse meu filho ou essa minha filha não quer nada com Jesus? O que foi que aconteceu? Será que nós falhamos no nosso exemplo de pais? Será que nós não deveríamos então ter mergulhado um pouco mais em ambientes diferentes? Mas o quê? Mas Judas, irmão, nos ensina que nem mesmo o melhor dos exemplos, a evidência mais convincente e os melhores ensinamentos, o melhor ambiente para a incubação da fé, não podem em si mesmos mudar o coração humano. E aí, meus irmãos, em terceiro lugar, a escolha que ele fez foi uma escolha terrível. Satanás fez, irmãos, um ataque implacável à alma de Judas.
Assim como ele faz um ataque implacável a cada um de nós aqui todos os dias. E não se enganem, Satanás trabalha 24 horas no ar, sem pausa, sem delay, sem eco, sem nada. Ele está 24 horas ligado, observando e prestando atenção em tudo que nós fazemos. E fazendo de tudo para que a gente venha a fracassar na nossa caminhada. Não brinque, irmãos, com essa questão espiritual de flertar com as coisas da nossa carne. Não flerte, não chegue perto da beirada não. Fique de longe da beirada, fique longe. E muitos gostam de andar no limiar da beirada, assim, ó, já caindo. Homem, se afaste, ande mais longe, que aí você tem um espaço para poder transitar em segurança. Mas não, a gente quer saber qual é o limite. Qual é o limite? Eu posso ir até onde? E a gente sempre quer flertar com aquilo que é mais perigoso. E quando eu ando muito na beirada, o mínimo do descuido, eu vou decair. Isso são alertas, irmãos, que a palavra de Deus nos dá para a gente, todos os dias. É só a gente abrir a palavra e ver como é que o Senhor quer que nós andemos. Só isso. Observe, irmãos, que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Lucas 22:3 vai dizer isso para você e para mim. O diabo não havia induzido, aliás, já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. João capítulo 13, verso 3. Satanás, irmãos, entrou em Judas. Evangelho de João, capítulo 13, verso 27. As claras declarações da Bíblia sobre as atividades de Satanás, irmãos, têm levado muitos a dizerem: coitado de Judas, ele não teve nenhuma chance. Satanás entrou nele, não foi culpa dele. O que ele poderia então fazer a respeito disso? Mas, irmãos, essa declaração desconsidera o fato de que Judas abriu o seu coração para Satanás. E isso é uma coisa interessantíssima. Judas, irmãos, estava roubando a bolsa do dinheiro, da tesouraria, dinheiro. Ele estava roubando o dinheiro das ofertas. Olha só, ele já estava flertando com o perigo. Quando ele rouba o dinheiro do próprio Senhor Jesus ali com os seus discípulos, já estava mostrando quem ele era. E ele continua assim fazer. Observe, irmãos, que quando ele manteve esse segredo guardado, Satanás então entra nele. E isso serve de alerta para nós. Se existe algum pecado escondido em nós, Satanás sabe. E ele vai potencializar isso. Ele vai dar força a isso. Ele vai cada vez mais, é como uma lógica de rede social. Sabe como é? Você vai lá e consulta o preço de um sapato. Em questões de minutos, a sua rede social está empestada de anúncio de sapato de toda qualidade. Pronto, isso aí é uma lógica que não é só da tecnologia não. Satanás é desse jeitinho, viu? Satanás está olhando o que é que você acha interessante. Opa, já sei que o ponto fraco desse daí é esse. Agora eu vou ajeitar e vou arrumar tudo porque eu vou entrar no ponto fraco. Satanás age dessa forma, irmãos. É desse modelo que acontece. Observe, irmãos, que Judas fez um acordo com o chefe dos sacerdotes. E então sentou à mesa com o nosso Senhor, com esse pecado, sabendo que tinha, mas ele não confessou. E Satanás, ainda mais profundo, entra em sua vida. Pecados, irmãos, não confessados, abrem a porta para o poder de Satanás. Então, se você tem um pecado guardado, busque hoje à noite em casa: Senhor, me perdoe. Eu sei que eu estou errado e eu preciso consertar isso. E eu preciso que o Senhor me dê forças. E eu quero ser tolerância zero em relação a isso. Me ajude, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Satanás, então, irmãos, não ganha nenhuma base na vida das pessoas se elas estiverem andando na luz com o Senhor Jesus. Lembra do Salmo 119, verso 150?
O que é que a palavra de Deus é para nós? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se eu tiro a Bíblia da minha vida, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando a luz, estou apagando a minha lâmpada, estou tirando ela de perto de mim. Eu vou andar em luz? Não, eu vou andar em escuridão. Quem anda em escuridão tropeça e cai. Verdade clara. Questão sine qua non, não tem segredo. E aqui, meus irmãos, nós podemos observar que a majestade única de Jesus, que permite Ele conquistar o homem sem que o homem se aproxime dele, é muito clarificada neste ponto. Quem veio ao nosso encontro foi Jesus. Foi uma ação dele que nos alcançou. Foi uma ação dele que chegou até nós, que falou ao nosso ouvido, que convergiu todas as situações e circunstâncias para que nós fôssemos alcançados pelo chamamento do nosso Senhor. Com Satanás é diferente. A fragilidade de Satanás é provada. Por isso, ele não pode se aproximar de nenhuma alma que anda em Cristo, a não ser que esta alma se volte para ele primeiro. E assim, meus irmãos, nós podemos ir para o quarto e último ponto. Judas, neste contexto, alcançou resultados que estão estabelecidos na palavra. Judas se aprofundou, irmãos, na escuridão em que ele escolheu trilhar. Com seu coração já distante do Senhor Jesus, ele pôde agora flertar com o pecado e com as coisas erradas que foram ali colocadas. E aí agora ele se aprofunda cada vez mais, o seu coração se endurece cada vez mais. E agora Judas está envolvido profundamente numa situação que não tem volta. Pois ele já tinha fechado os acordos, ele já tinha acertado o preço, ele já estava roubando o dinheiro que era das ofertas. Olha só a astúcia do cidadão egoísta e ganancioso. E aqui, meus irmãos, Judas, nesse aprofundamento que ele então faz a opção. Quando nos aproximamos de Jesus, uma das duas coisas vai acontecer. Ou nós amamos Ele e nos entregamos completamente, ou então nós vamos ter repúdio dEle. Nós vamos ter agonia de ouvir as verdades pregadas absolutas. Ou a gente vai fazer parte ou a gente vai odiar. Ou a gente ama ou a gente odeia. Com Cristo, com o tempo vai provar isso para nós. O tempo prova, o tempo vai mostrar se nós pertencemos ou não pertencemos. E assim, meus irmãos, apenas aquele que nunca conheceu o Senhor Jesus permanece indiferente com Ele. Mas aqueles que se aproximaram, os últimos resultados são de fato entrega e devoção ao Senhor. Quem se entrega ao Senhor Jesus vai viver agora uma vida com Ele, prazerosamente, de uma vida construtiva, com base nas Escrituras, na sua verdade revelada, de forma inevitável. Em um tempo, irmãos, em que muitos estão abandonando a sua fé, que um dia professaram, a história de Judas nos alerta a guardar o nosso próprio coração, para que nós não nos afastemos do Senhor Jesus. A história de Judas, irmãos, também nos equipa para alcançar aqueles que podem estar por perto de nós, para que nós de fato cheguemos a eles. Cristo nos chama, irmãos, a termos compaixão daqueles que estão na dúvida e a salvá-los, arrebatando-os do fogo, que é o juízo, que está no livro de Judas, que não é o Iscariotes. Livro de Judas, versículos 22 e 23. É o único capítulo que tem. E por fim, meus irmãos, a história de Judas nos lembra que nada de bom pode vir de desistir do Senhor Jesus. Ele é de valor supremo e segui-lo ao Senhor Jesus vale muito a pena. O final da vida de Judas foi terrível, pois assim que ele traz Jesus, a palavra de Deus diz que ele se afasta, ele sai para se enforcar.
E um dado interessante é que ele prepara todo o cenário da sua própria morte, e ao colocar a corda no pescoço e pular para se enforcar, a corda se rompe, e ele cai em pedras pontiagudas e morre lá, perfurado pelas pedras. Então há o entendimento de que Judas não morreu enforcado. Ele saiu com esse objetivo, mas ele não morreu enforcado, ele morreu perfurado pelas pontiagudas feituras geográficas daquelas rochas, daquelas pedras. Mas, meus irmãos, olhando para todo este apanhado da vida de Judas, mesmo vivendo tudo aquilo, nós precisamos, irmãos, nesta noite, sair hoje daqui. Eu queria chamar o louvor para cá. Nós precisamos sair hoje desse ambiente, meus irmãos, compreendendo que nós precisamos, cada vez mais, vigiar o nosso próprio coração. Precisamos, irmãos, olhar no espelho em que nós temos, hipoteticamente, lógico, simbolicamente, e buscar, irmãos, perceber em nós o que de fato há de profunda convicção acerca daquilo que nós estamos vivenciando com o Senhor Jesus. Que nós não permitamos, irmãos, a nos dar o direito de poder estar vivendo um engano na nossa própria vida. São palavras, irmãos, que são duras e difíceis, mas que elas produzem para mim e para você saúde espiritual. As igrejas estão lotadas de pessoas em busca de outros objetivos que não são os objetivos salvíficos. São outros objetivos que as pessoas querem. As pessoas querem uma palavra, uma profetada. Me diga o que é que vai ser, me diga como é que vai acontecer, o que é que eu devo fazer, qual é o sacrifício que eu devo pagar, como deve ser a minha trajetória, o que é que eu faço. E fica um monte de gurus espirituais fazendo lives e dizendo o que é que você tem que fazer, coisas desassociadas com a palavra revelada. E assim, meus irmãos, o coração de muitos estão se esvaindo em mentiras, em falácias, em ventos doutrinários que não refletem aquilo que que o Senhor nosso Deus revelou na sua palavra. E aqui, meus irmãos, devemos então pensar em manter o nosso olhar em Jesus, e que o nosso coração seja cada vez mais quebrantado, cada vez mais nós possamos olhar para a cruz, nos aproximar dela, pedindo ao Senhor misericórdia, quebrantamento no nosso próprio coração, no nosso próprio ser. E, meus irmãos, quando nós fizermos isso, nós iremos de fato desfrutar de convicções claras e absolutas de que nós não podemos tomar como exemplo aquilo que Judas fez, mas eu preciso olhar a vida de Judas e ver ali um exemplo que nós não devemos seguir na nossa trajetória, mas pelo contrário, precisamos buscar, irmãos, essa comunhão com o Senhor, essa vivência verdadeira. Precisamos buscar, irmãos, com o nosso Deus, uma relação conforme os 11 viveram, que não traíram Jesus, que permaneceram, que ficaram, que se mantiveram, que foram de fato comissionados na grande comissão e que puderam então ir até o fim, no propósito de ser mensageiros do Evangelho pelos cantos do mundo. Olhando assim, irmãos, nós precisamos de fato cantar, assim como uma canção que nós vamos cantar agora, entendendo, irmãos, que a cruz de Cristo não é apenas uma cruz de madeira, não, mas o que ela simboliza. Ali o sacrifício do Senhor, que foi suficiente para resgatar as nossas vidas da perdição. Eu preciso olhar para este fenômeno, esse milagre de Deus, de resgatar a minha vida e a sua, que estávamos condenados ao inferno. Mas o Senhor, misericordiosamente, Ele nos alcançou com o seu grande amor. Portanto, irmãos, eu e você devemos olhar para a cruz e para a cruz seguirmos. Do sofrer do Senhor,
devemos desejar participar. E da sua obra nós precisamos proclamar. O nosso Salvador, lá na cruz, ele mostrou o amor do Pai. Ele mostrou ali que ele é o justo Deus. Pela cruz, ele nos chamou. Ele nos chamou gentilmente, nos atraindo à sua voz, como o pastor que arrebanha as suas ovelhas. E nós, verdadeiramente, devemos ter uma atitude de até ficar sem palavras e nos aproximar de forma quebrantada pelo seu grande amor. Aquela cruz era imerecida para o Senhor, porque nós não merecíamos a sua graça. Por sua cruz, ele nos livrou da morte, ele nos tirou da perdição. Foi por ele que nos trouxe a vida. Nós estávamos de fato condenados, mas agora pela cruz nós fomos reconciliados com ele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor.